Hello, everybody! Gente, eu adoro quando a gente tem live. Fico super animada, fico na expectativa. Tô muito feliz dessa live de hoje. Tem algumas lives que são uma inspiração, tem outras lives que são sobre informação do processo, outras que eu venho aqui dar bronca em vocês, ou então chamar vocês para uma consciência diferente, né? Tentar abrir os olhos sobre algo diferente, enfim. E algumas são muito pontuais. E a live de hoje é uma dessas, que vai ser muito pontual dentro de todo o conteúdo. A gente já tá tentando agendar há muito tempo, mas por questões de rotina de trabalho e família, tava difícil, mas foi um esforço bilateral aqui, tanto o meu quanto o da Cláudia, pra gente conseguir ajustar isso e trazer esse conteúdo pra vocês, porque eu tenho absolutamente certeza que isso vai fazer toda a diferença pra quem nunca trabalhou, pra quem é recém-formado, né, pra quem tá na graduação ainda, que tem essa insegurança. Não tem como ir para os Estados Unidos sem ter trabalhado como enfermeiro. Antigamente tinha que ter experiência para vir para cá. Gente, muita coisa mudou, muita coisa tem favorecido, né, a nossa categoria. Então, sim, tem muita coisa difícil acontecendo no mundo, mas tem coisas boas também. E a gente vai trazer para vocês hoje uma esperança, uma informação que vai fazer vocês se sentirem mais preparados para viver essa experiência. E a Cláudia da Nursing Connections tá aqui para nos ajudar nessa missão. Então, eu vou já chamá-la para a gente não perder nem um minutinho. Boa tarde a todo mundo que está chegando. Essa live vai ficar gravada, acalme os corações. Se você é novo aqui, tem o meu canal no YouTube onde ficam todas as lives. Eu acho que tem umas 60 lá. Se você tá pagando Netflix, pode cancelar a assinatura, que eu tenho um conteúdo que realmente vai mudar a sua vida. Vai lá, é gratuito. Enfermeiros rumo ao Zéu da mesma forma. E eu convido, desculpa, gente, quando eu durmo muito e cansada, a voz, já viu, né? Eu não dava pra ser professora, não, porque a voz não ia ajudar. Convido que vocês também se inscrevam no Telegram, tem mais de 1.600 enfermeiros lá fazendo processo, então tudo que vocês tiverem de dúvida e quiserem mesmo só ficar olhando, assim, as conversas para vocês irem se acostumando com os termos, com as situações, os problemas meio que são sempre os mesmos. Todos os links estão na minha bio aqui do Instagram. Então vai lá embaixo da minha fotinho, tem um monte de link. Tem no meu WhatsApp para você se inscrever para o workshop, tem do YouTube para você ir lá ver as lives, tem do Telegram para você fazer parte dessa nossa sala de reuniões e tem também na Ensino High, se você quer estudar inglês, tá tudo lá. Deu tudo certo. Bora conversar com a Cláudia. E já vi uns nomes bem conhecidos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. A Lu também. Um beijo, Lu. Hey! Oi! Boa tarde! Mais uma vez, muito obrigada por investir seu tempo aqui. Obrigada mesmo, Cláudia. Claro. Já começo se apresentando para o pessoal. Quem ainda não conhece essa sua carinha aqui, já tá aqui há muito tempo. Inclusive, a gente já tem live, né, com vocês aqui no Instagram, no YouTube, enfim, mas já comece se apresentando, por favor. Então, para quem não me conhece, eu sou a Cláudia, sou enfermeira, me formei no Brasil, fiz o meu processo lá em 2017, no mesmo ano que eu colei grau, né? E a gente eu e a minha irmã Jéssica, nós fomos patrocinadas pela Westways, e eles, desde daquela época até hoje, não exigem experiência, né? Então, foi aquela oportunidade que eu tive, falei, essa é para mim. E aí a gente concluiu o nosso processo, a gente se mudou para os Estados Unidos em 2019 e começamos a trabalhar. E com isso tivemos muitas pessoas que vieram falar com a gente, né? Como que foi o processo, como que a gente fez, e a gente, daí que nasceu a Nursing Connections, né? Nasceu de um projeto, na verdade, da família toda. Hoje, a nossa família toda participa e trabalha nisso, né? E hoje a gente está aqui para ajudar enfermeiros que não sabem por onde começar ou já fizeram processos, estão procurando um sponsor, né? A Westways oferece diversas oportunidades para quem não tem experiência. Hoje já está um pouco diferente da minha época, eles oferecem oportunidades em outros estados, além do Novo México, que foi para onde eu fui assim que saí do Brasil.
Eles, Quais são esses estados? Que eu já sei que o pessoal vai hoje perguntar. eles, além do Novo México, que é em Albuquerque, eles oferecem em Indiana, são algumas cidades em Indiana, e na Califórnia. Na Califórnia é o único estado que tem a exigência de treinamento prévio, né, de a experiência prévia. Uhum. Então, quem não tem experiência, Califórnia teria que esperar um pouquinho até você ter um pouco de experiência para você conseguir fazer essa transição, que é uma exigência dos clientes, nem tanto da Westways, mas de quem ele tem a parceria, né? E a gente aqui oferece diversos serviços de consultoria para ajudar a enfermeiros que estão começando no processo ou não sabem por onde começar. E a gente sabe como que é o processo, a gente sabe como que é toda essa trajetória, que não é fácil. E a gente quer ajudar o máximo de enfermeiros possíveis a concretizar esse sonho, né? Que também foi um dos meus sonhos quando eu estava na faculdade. Você tem noção de quantos enfermeiros vocês já levaram? Olha, a gente tem Eu hoje sei que é uma galera, né? Hoje a gente trabalhando em torno de uns 20, se eu não me engano, que já terminaram o Já processo. A gente tem estão aí. mais alguns que estão esperando ser inserido, mais uns 15 que estão esperando ser inserido no local. E hoje a gente acompanha mais de 100 enfermeiros Uau. durante né, que ainda está no processo de validação. Não é louco isso, Cláudia? Antes da gente entrar no nosso assunto, não é louco isso? Uma coisa que a gente nem sabia que existia, É, né? Porque vocês têm uma história peculiar, eu recomendo que o pessoal siga vocês, porque tem todo um passado aí diferente que nossa, eu sou super fã da sua família, do seu pai, meu Deus, é muito legal. Poucas pessoas têm essa oportunidade. Enfim, uhum, sigam lá para saber, né? Depois eu acho que vale a pena vocês contarem um pouquinho da história de novo. Sempre tem gente chegando. Mas pensa, esse boom que a enfermagem brasileira tá é, passando, é, é muito legal isso, gente. é, É louco, né? Porque é uma coisa que nem, entre aspas, não existia e agora tem um montão de gente fazendo. exatamente, Eu acho fantástico. E vivendo, exatamente. né? A gente tá aqui para mostrar que mais do que um discurso, vai lá e faz, a gente tem vivido isso, né? Eu Uhum. amo. Sou apaixonada por esse projeto. Bom, vamos lá. Porque esse pessoal tá tudo desesperado aqui. Já tem 80 pessoas. Poxa, obrigada. Por uma sexta-feira tarde. Sexta, ó, uma quarta tarde. É que eu tô tipo sextou, né? Depois de Pensou 4 pra você. plantões, eu Ah, tô sextou. Só que não. Vamos lá. Você decidiu fazer o processo e veio para cá, para os Estados Unidos, sem nunca ter trabalhado como enfermeira no Brasil. Então você não sabia fazer uma punção, você não sabia exatamente o que o enfermeiro fazia, porque nos estágios a gente dá aquela viajada. é. Assim. E como que foi? Em que tipo de facility você foi trabalhar? Você pôde escolher? Como que foi isso? Como que te recepcionaram? Conta aí, tipo, tá, cheguei nos Estados Unidos, meu Deus, e agora? Como foi isso? Então, assim, vale lembrar que durante o nossa percussão da faculdade, eu e a minha irmã, a gente sempre queria ser enfermeira aqui, né? Para quem não sabe, a gente morou aqui quando a gente era criança. E meu pai conheceu muitos enfermeiros, alguns deles brasileiros, que falaram: aqui precisa de muitos enfermeiros. Então a gente voltou para o Brasil com aquela mentalidade: quero voltar para os Estados Unidos. E aí ele falou: se você quiser voltar, você tem que fazer enfermagem. Ele falou: não, tem certeza? E assim, isso durante o ensino médio, né? Jéssica se formou, prestou vestibular, já tinha vestibular naquela época. Eu falei: tá, vou fazer. A gente até se mudou para uma cidade uma cidade do Rio de Janeiro chamada Rio das Ostras, que tinha o curso de enfermagem para facilitar. Nós duas entramos no curso de enfermagem pela UF, né, Federal Fluminense, e aí durante o tempo inteiro da faculdade, aquilo era meu objetivo. Todo mundo me perguntava como que eu ia fazer. Eu falava: não sei, não tenho a menor ideia, mas quando chegar lá, a gente vê. E aí minha irmã se formou, ela mudou para o Rio, foi trabalhar, e eu estava lá no TCC ainda. No ano que eu colei grau, meu cunhado, Thiago, né, para quem conhece ele, estava pesquisando empresas, agências que contratassem enfermeiros estrangeiros. Aí chegou a hora, a gente tem que saber como que a gente vai fazer esse projeto. E assim, era um projeto que a família inteira encabeçou. Meu marido, o Bruno, na época a gente namorava, aceitou esse desafio, né? O Thiago também, antes de casar, aceitou. Então, assim, todo mundo. Como é importante todo mundo ter essa mentalidade e estar no mesmo plano que você. Porque se sua família não está com você, não sei como que seria para fazer essa mudança, né?
Então, eu lembro até hoje, ele chegou lá em casa, eu tava noiva ainda, ele falou, gente, encontrei uma agência que eu tinha acabado de colar grau, eu falei, eu não vou atrás de um hospital, não vou, não dá tempo. Aí ele achou. Você acredita que ele ligou, ele tava ligando para algumas empresas, ele ligou para Westways, ele achou o número deles na internet, ligou. Quem que me atende o telefone? O dono da empresa. Uau! O CEO da empresa atendeu o telefone. Aí ele pegou e contou toda a história, falou, tem 3 enfermeiros aqui. E aí foi dessa E a forma. gente vai chegar logo de ônibus aí, porque vai os 3 enfermeiros, vai os maridos, mulher, vai os filhos, vai tudo. Jesus! Foi O dessa cara falou, forma. então vem logo! Então vem já! Foi, assim, eu falo, né, Deus estava no nosso processo o tempo inteiro. Porque, assim, o dono da empresa atendeu o telefone, eu falei, gente... E aí a gente Muito começou o legal. processo, assim, e era assim, processo antes de qualquer coisa. Eu lembro no dia do meu casamento, eu estava preenchendo o formulário para eles enviarem para o CGFNS. Foi nesse nível, né? Que legal. Aí a gente começou o processo no final de 2017, né? A Westways naquela época só tinha o programa para quem era internacional em Novo México, né? Você não tinha outra opção para a cidade. Eles te falavam onde você ia trabalhar, e aí, dessa forma, eu já sabia onde a gente ia morar. Então, assim, não tinha muito escolha. O que para algumas pessoas pode ser ruim, mas eu gostei. Falei, tá bom, vou para lá. Vocês tinham um E, sendo bem objetivo sincera, muito certo, é, né? Não tinha muita dúvida no não negócio. tinha. Era aquilo. Mas vou ser sincera, Angélica, a gente estava aberto de, assim, para ir para o Alasca, se necessário. A gente Porque falou para você onde. sabia o tamanho do benefício, né? É, Quando você sabe o tamanho do benefício, essas coisas são menores. Eu vejo sim, muita gente agarrada, não, eu quero ir para Flórida. é. Gente, vem para cá. Estando aqui, as coisas se ajeitam, relaxa, Uhum. né? Exatamente. Exatamente. Então a gente falou assim: se precisar ir para o Canadá, até a gente vai. Durante o processo, a gente foi batendo a cabeça na parede. Nossa, a gente. Porque não tinha, né? Não tinha informação, não tinha como fazer o processo, a gente não sabia nem o que era CDFNS, não sabia nada, né? Enfim, fizemos todo o processo. Quando a gente chegou no Novo México, que a gente fez o período de treinamento, e eles já nos colocavam no local onde a gente ia treinar presencialmente, né? Era um pouquinho diferente. Hoje eles têm treinamento em Dallas por 2 semanas, depois você se muda para o local onde você vai morar, mas naquela época ia direto para Albuquerque, treinava lá e ficava lá. É, e aí é muito comum até hoje lá naquela região, as enfermeiras que estão acabando de chegar, com ou sem experiência, ser inseridas nas facilities de reabilitação, né? Que é chamado Skilled Nursing Facilities. Então, são unidades de saúde onde tem o maior foco é a reabilitação, né? O paciente às vezes passou por algum tipo de cirurgia, ou queda, ou trauma, e ele está lá para se reabilitar. Então, ele já vem do hospital com muitas vezes o acesso. Então, o trabalho da enfermagem é cuidar, né, daquele acesso para que ele seja, para ele receber a alta, né? Eles trabalham muito com a fisioterapia, a fono, enfim, tem um número de profissionais de saúde que estão trabalhando junto com a enfermagem. E também no mesmo local tem os pacientes de longa permanência. Então, muitas vezes é tipo assim, do outro lado do prédio. Então, você às vezes pode rodar entre as unidades, entre as alas, ou às vezes você fica num local só. Depende muito de como que você é escalado. E aí eles falaram pra gente, olha, vocês vão treinar e depois a gente te insere nesses locais. Não tinha nem assim a possibilidade de ir para o hospital inicial. Eles já falaram, olha, para quem é internacional, a gente primeiro começa nessas unidades, nesses estabelecimentos de saúde. Depois, no futuro, a gente pode conversar sobre o hospital, se é uma coisa que você quer. Eu não queria. Um detalhe sobre mim, eu nunca gostei da área hospitalar, Uhum. a área de cuidado, beira-leito, durante a faculdade inteira, assim, eu ficava assim, o que eu vou fazer, né? Eu quero ir para os Estados Unidos, como que eu vou fazer? Mas eu ficava assim, gente, se tiver que trabalhar, eu aceito, eu engulo, né? Aí o treinamento, a gente começou o treinamento, graças a Deus, colocaram eu e a Jéssica no mesmo local para treinar. Ela Só no de olhar a hospital, eu cara na da outra irmã ali ala. já dá aquele alívio. Foi bom. E aí, naquele mês, eles mudaram. Para quem não tinha experiência antes, tinha
porque antigamente era só uma semana de treinamento, né? Tipo, 3 plantões. Naquela semana, não sei o que aconteceu, eles decidiram dar mais treinamento para quem era recém-formado. Aí eu fui incluída nesse pacote. Então, meu treinamento se estendeu por mais 2 ou 3 semanas. Então, assim, foi ótimo. Eu falei, gente, obrigada, Jesus. Eu tenho mais tempo para treinar. Gente, eu tô aqui, eu tenho 8 anos no Brasil trabalhando. Aí eu tô em treinamento até hoje, meses. Porque parto, enfim, é uma área É. muito específica e eu realmente acredito que seja necessário esse acompanhamento. Hoje em dia não é nem mais um treinamento, mas uma supervisão, Sim, né? sim, Para ver se você não ambientação. comer uma É. bola. Exato. É... Como que foi assim? Tu chegou, aí eu vou ter uma semana de treinamento, 2, 3. Qualquer coisa é pouco na cabeça de quem acabou de chegar, nunca trabalhou, não... É. Olha o paciente ali, gente, o que eu faço agora? Né? Como que foi isso? Você tava se sentindo, tava apavorada, com certeza, mas assim, você tava sentindo que você estava segura ou você falou assim, isso aqui é uma loucura, não vai dar certo? Como que foi quando você chegou lá? Eles te proporcionaram uma sensação de que calma e vai indo, que vai dar certo? Como foi isso? É, Eu acho que é muito eles, louco. eles sempre falam, olha, você nunca vai achar que é suficiente. É que nem para prova. Você acha que você estudou o suficiente para NCLEX? Não, você sempre vai falar, ai, mais um mês, Se eu preciso tivesse que estudar. fazer hoje o NCLEX de novo, senhor. Não é? Então, assim, eles falavam, olha, calma que você consegue, né? Você talvez não se sinta preparada, mas você vai pegar o jeito depois de um tempo. E realmente é verdade, depois de um tempo você pega o jeito. Mas eu, assim, é claro que eu tava com medo. Eu falei, Jesus, o que que eu vou fazer se tiver lá? Mas eu tentei, assim, não me preocupar com daqui semanas. Eu pensei em me preocupar com o dia de amanhã. Eu tentei anotar o máximo de coisas. Eu sempre fui uma pessoa que anotou tudo, desde a faculdade. Meus cadernos eram dessa grossura. Então, assim, eu comprei um caderninho de bolso. Eu ia anotando tudo que a minha orientadora falava, né? Que chamam aqui de preceptora, né? Tudo que ela falava, eu anotava. Eu tentava, assim, guardar o máximo de coisas, por mais que no primeiro dia você não guarda nada, você só Tão emocionada que a memória tá fechada, né? você não guarda nada, vamos ser sinceros. Mas eu tentei chegar em casa, assim, depois do plantão, estudar, olhar o sistema, né? Procurar, porque a maioria dos locais aqui, tudo é sistematizado, nada é por papel. Então, todos os sistemas, seja qual for, provavelmente tem algum vídeo no YouTube, provavelmente tem alguma coisa na internet que te fala, que a pessoa te explica um pouquinho. Então, eu tentei estudar um pouco, né, depois do plantão, tentei anotar o máximo possível. O que me ajudou muito foi de ter continuado treinando, né? Aquilo, assim, e é uma coisa que a gente sempre fala, para quem tá começando com a Westways, fala com eles, olha, eu sou recém-formado, gostaria de ter mais uma semana de treinamento, né? Em Indiana, eles dão, se não me engano, 4 semanas de treinamento, depois das 2 semanas em Dallas, então tem um ótimo, assim, preparo que você consegue talvez pegar um pouquinho mais do jeito, né? E o treinamento que eu tive foi com uma enfermeira do local. Então, assim, ela foi ótima. Ela foi, sabe aquela enfermeira assim, excelente, Abraçou que e você quer entregou. ser quando você crescer. Ela era assim, sabe? Ela era super enfermeira, assim, super calma. E ela me também passava muita tranquilidade. Então, assim, ela me deixava me sentir bem se eu perguntasse, se eu fizesse perguntas que podem ser bobinhas, mas, assim, para quem nunca trabalhou, qualquer pergunta vale, né? Então, assim, E é ela me melhor deixou muito confortável. perguntar do que guardar aquilo e fazer alguma coisa errada, né? Exatamente, É o momento de perguntar. Na exatamente. verdade, quando você está treinando, você tem o direito, você tem ali o cartão É, ilimitado de fazer é, perguntas. Agora, deixar para fazer essas perguntas bobinhas lá na frente pode ser comprometedor. Pô, tu tá aqui até hoje, tu não sabe disso? Mas exatamente. quando tu tá chegando, manda ver, Pergunta. né? É lógico. Como eu queria ter perguntado mais coisas na faculdade. Como eu queria ter tido mais essa atitude, né? Mas na faculdade a gente é outra pessoa, né? E aí foi assim, quando acabou meu treinamento, eu, né, orei, falei, Deus, né, vá comigo. E assim, é claro que no meu primeiro plantão, nem dormi na noite anterior, né? Vou ser sincera. Primeiro plantão a gente nunca esquece. Primeiro plantão que você dá sozinha, você nunca mais vai esquecer a sensação, Até né? para fazer um Tilenol, um Tylenol aqui, a gente
né? Eu vou fazer uma ampicilina, gente, que é uma coisa rotineira na obstetrícia. Eu olho 20 vezes. E mesmo que tenha aquele 1 milhão de barreiras de segurança, de Uhum. escaneado, eu fico... Coisa que no Brasil, é lógico que eu prestava atenção, mas eu não ficava obcecada. Aqui, eu fico obcecada com tudo. Parece que eu tô sempre em risco, eu não sei explicar. Mas é aquela sensação de querer sempre entregar o melhor e se Sim, aprimorar e não errar naquilo que não precisa errar. É é, comprometimento, eu acho, né? sim, Então a sim. gente fica ansioso. E com o tempo, a gente vai acalmando o coração, Sim. né? Não tem jeito, não tem Não, não tem um mágica. milagre. Não tem, Não tem mágica. Vai passar por um processo difícil. não tem mágica. Assim, estude o máximo que você conseguir entre os seus, né, antes do plantão. Tente anotar o máximo de coisas que você puder, mas por mais que você anota na hora, assim, não, qualquer. Não, às vezes não dá. Às vezes é realmente você ter aquela confiança e acreditar naquilo que você sabe, né? E uma dica super importante é fazer amizades. Assim, desde o primeiro momento em que você treina até você estar lá, rotina naquele local, cara, faz amizade, porque seja da sua agência ou seja do local. Eu fiz amizade com algumas pessoas que eram da Wesley e assim, né, cara, chega junto. O pessoal, assim, você é da mesma empresa, eles sabem o que você está passando, então, assim, eles davam, né, uma ajuda. E eu tive, assim, eu fui muito abençoada de ter pessoas na minha unidade que não eram da Wesley e, assim, chegavam muito junto, me ajudavam. Eu tinha uma enfermeira que ela era mais, assim, tinha já uns 20 anos de experiência e, cara, eu ia pra ela pra tudo. Eu falei, como que faz isso? E ela, nossa, me abraçava também, falava, não, deu o que eu faço aqui com você. Então, assim, faz amizade. É muito importante você ter aliados que você possa pedir ajuda, porque você precisa pedir ajuda. Mesmo que você saiba tudo, que ninguém sabe tudo. Você vai, talvez, precisar de alguém para te ajudar com alguma coisa, né? E ser E, proativo, né, sim, Cláudia? Tá ali, é. né? Se enfiar nas situações todas ali, com bom senso, com jeitinho, né? Não ser Uhum. invasivo, mas aproveitar as oportunidades. Sim, Às vezes no treinamento, ali o seu paciente está mais tranquilo, mas o do colega está é. agitado. E você pode, se acha que é viável, aproveita a Uhum. chance. Às vezes aquela chance ali, aquele aprendizado que nem seria seu ali É, diretamente, vai te favorecer com demais. Tem que certeza. estar alerta, né? Muitas vezes eu cheguei a talvez aceitar um, alguma coisa que era um pouquinho mais difícil para mim, mas porque tinha outra pessoa me ajudando, e eu falei, ok, deixa eu fazer, né, por ela, com ela, que depois eu sei que eu posso pedir ajuda, né? Ela não vai ficar assim, a Cláudia, né, não quer, só quer ser ajudada. Então, assim, é muito importante você fazer aqueles, né, aliados e, cara, tem em mente que todo mundo começa do zero um dia. Ninguém nasce sabendo. Todo mundo um dia tem seu primeiro dia no trabalho, seja na sua profissão ou outra. E você pode jogar essa carta de eu sou nova aqui por uns dias, né? Você não é obrigado a saber a senha de todas as portas, mas quanto mais você anotar, melhor para você, né? E pergunte tudo, porque você é seu primeiro dia lá, sua primeira semana lá, você não é obrigado a saber tudo, né? E o que você exatamente fazia como enfermeira nesse início? Você fazia medicação endovenosa, num teste que já existia, Uhum. se precisasse funcionar, vocês também funcionavam, medicação VO, tinha algum tipo de diagnóstico, tipo algum laboratório pendente, tinha um raio-x para você fazer uma ordem. O que você fazia exatamente? Porque até então a gente está pondo as pessoas dentro do cenário, mas o Você que? fazia. Evoluía no checklist? Conta um pouquinho das tarefas que eles entregam para o enfermeiro que chega aqui sem saber nada, dentro de um tipo de É. rehab, né? Então, assim, você não. Se você vier para uma agência, que foi o meu caso, na hora que você é inserido no local de trabalho, não vai ter um crachá só recém-formado, né? A sua agência sabe isso, mas eles podem ser que eles não saibam. Pode ser que eles saibam, mas conte como se eles não soubessem, né? Se você for agora direct hire, que você é inserido como recém-formado e você tiver num programa para recém-formados, aí pode ser diferente, mas comigo eu tinha que fazer a mesma coisa que todos os enfermeiros naquela unidade faziam, né? E essas Uhum. unidades, você cuida muito da estabilidade do paciente. Então, eles vêm do hospital já com seu acesso, com a sua sonda, e aí você tem que
cuidar. Então, você pode ser responsável entre aí 10 a até 30 pacientes. Nem sempre eles vão ter algo para você fazer. Tinha pacientes que só estavam lá para fazer reabilitação com a fisioterapia e tomavam medicação oral, não tinha nenhum acesso. Nesses locais, na maioria das vezes, tem um técnico de medicação e eles dão toda a medicação oral. Então, você não fica responsável pela medicação oral. Eles que passam no momento certo para dar a medicação oral. Você é responsável pelos acessos, então, intravenosos, né, central, acessos de GTT, se tiverem, algum tipo de medicação, né, intradérmica, né, a avaliação da glicose. Então, você fica responsável pela essa monitoração, né, e o sistema te fala de acordo com o paciente e a hora para você fazer aquela atividade. Então, você tem que ficar olhando o sistema. Um roteiro que já está Sim. pré-estabelecido. Porque a nossa avaliação de ser enfermeira aqui, ela fica um pouco prejudicada quando a gente chega, porque a gente não sabe como é que eles fazem. No Brasil, você já sabe, você tem que aprazar, você tem que fazer, você já sabe os horários que costuma dar as medicações para deixar organizado de todo mundo, o que pode associar. Aí você chega aqui e você fala, como é o esquema aqui? Então, dá para ficar mais sossegado porque existe já na prescrição um direcionamento. Sim. Você só tem que meio que anotar, se organizar e seguir aqui. Isso. É isso. Isso, eles têm um sistema que te fala o que fazer, quando fazer. Você recebe uma notificação se já tá a hora, você, tipo assim, eles deixam você fazer uma hora antes, e se passar da hora, aquilo entra tipo um avisozinho vermelhinho, que olha, né, te sinalizando, tá atrasado, faz essa atividade. E aí aquilo vai ser desde as suas medicações até curativos. Você não coloca nada que o médico precisa colocar. Então, medicamentos ele que coloca. É tudo por empresas terceirizadas. Então, se tiver que coletar sangue, o laboratório vem e coleta para você. Então, eu não tinha que coletar sangue, né? Isso também foi no hospital de reabilitação que eu trabalhei, também foi a mesma coisa. Se o paciente precisa fazer um raio-x, o transporte leva ele para o local. E eu só tenho que preparar ele. Eu tenho que ter certeza que ele está vestido, né? Ter certeza que ele já tomou os remédios que ele tinha que tomar, que eu já fiz o curativo. Meio que deixar ele prontinho para ser transportado, né? E você tem, então... Banho. Então, são os auxiliares. Você tem... Aqui não tem auxiliar e técnico, né? Você tem o enfermeiro, que é o responsável pela equipe. Aí você vai ter, nesses locais, você tem CNAs, né? Que é Certified Nurses Assistant. Então, esses técnicos, esses auxiliares de enfermagem que faziam todo o preparo do paciente. Tem a classificação do LPN, que é Licensed Practical Nurse, que a gente considera como se fosse um técnico, mas não é a mesma coisa, porque eles podem assumir plantão, eles não estão debaixo do enfermeiro que nem o técnico está, só tem certos locais onde eles podem trabalhar, né? Então, um pouquinho diferente do Brasil, mas eu tinha a minha equipe, né, os meus auxiliares, então eu trabalhava junto ali com eles para ajudar, né? A gente também tem um post disso na nossa página, o que uma enfermeira numa rehab facility faz, mas é basicamente isso. Você cuida daquele paciente durante o seu plantão, você tem a ordem das suas atividades que você tem que fazer e você monitorar por intercorrências, né? Que acontecem. O paciente começa a ter dor no peito, tem que chamar o 911, né? A enfermeira faz isso. Família chegou, às vezes tem alguma coisa com o médico, né? A médica passava 2 ou 3 vezes por semana e você tinha que, às vezes, né, falar com ela se tinha alguma coisa, mas ela tem as anotações, muito importante. Você anota e aquilo que for algo que ela queira investigar, ela vinha falar comigo. E tinha as altas, quando o paciente recebia alta, a enfermeira que ia lá, eu dava toda a educação para o paciente, o que ele podia fazer. E admissão. Isso era o terror da unidade. Isso que eu ia perguntar. De tudo isso, o que era aquele negócio que dava, ai meu Deus, já dava aquela palpitação. Quando vinha do hospital, né? Tinha todo um processo que a enfermeira do hospital ligava e dava todo um report, né, dava todo um histórico
para a enfermeira que vai receber. Você já recebia no sistema quais pacientes iam vir para você e qual, assim, horário. Eles davam uma estimativa. Então, você conseguia se preparar. Olha, tem uma admissão às 2 da tarde. Então, eu vou, assim, correr com o máximo antes para eu ter aquele momento. Então, chegava a admissão, você tinha que receber ele, fazer a anamnese, fazer aquele exame inicial, checar toda a documentação dele e ver se estava tudo inserido no sistema. Se estivesse, ótimo, tinha gente que ajudava. Agora, se não estivesse, você tinha que inserir tudo no sistema, né? O médico passava todas as ordens e você inserir um por um no sistema para ter certeza que quando chegasse a hora, ele estivesse com tudo já preparado, né? Ligava para a farmácia para às vezes pedir uma renovação ou para falar, olha, tem um paciente que chegou, essa é a ordem do médico, né? O que mais que eu posso falar que eu Você se fazia? sentia segura logo no começo? O fato de você ter estudado inglês aqui, com Aham. certeza te deu tranquilidade nessa área da comunicação, que é, na verdade, a maior dificuldade de todo mundo, né? Você teve uma experiência privilegiada nesse sentido de chegar já tendo um inglês que não Uhum. era o seu pior pesadelo. Normalmente a gente chega aqui, por mais que tenha estudado, passado em IELTS, você sabe que isso não garante nada. A gente chega aqui parece que é surdo e mudo, né? Até o que você sabe, você fica É, ali meio é. travado. Então, você acha que essas pessoas que chegam nessa situação, que é Uhum. a situação mais comum, vão dar conta? Tipo, vai ter uma estrutura favorável para que essas pessoas consigam falar no telefone, por exemplo? Quem está do outro lado vai se fazer entender? Vai ter alguém ali para ajudar? Ou então, se a pessoa falar, não consigo, tem alguém para ela passar o telefone? Como é isso? Eu Assim, sei que isso é um terror para todo mundo. Eu tive que passar um plantão, deixa eu contar uma experiência rapidinho. fala. Para ambulância, para vir buscar paciente para levar para um outro hospital. Agora, essa semana. Ai, aí eu tava lá com os papéis tudo, eu falei, ai meu Deus do céu, eu só pedindo a Deus para quem estiver do outro lado colaborar, porque você sabe, É, tem gente que tem uma fala mais entendível e tem gente que não dá para entender porcaria nenhuma. E é, também não tem paciência, ela sai falando que é. nem louco, né? E aí eu pensei, ai meu Deus, tá, eu sabia o que eu ia falar, eu só precisava Uhum. do outro lado. Aí É. beleza, consegui, liguei para os dois lugares, passei o plantão, respondi as coisas. Nossa, quando eu desliguei o telefone, eu queria sair, ó, rodopiando igual a bailarina no meio da unidade, porque eu falei, ai, tipo, igual passar no IELTS, cada coisa que a gente vai vivendo aqui, cada novo desafio, que eu nunca tinha ligado para um outro hospital, Uhum. né? Geralmente a charge nurse faz isso, mas ela quis me colocar na roda ali. Mas tudo bem, é importante para mim É. também. Ela falou assim: liga você. Aí eu tinha duas opções: eu falar não, dá para trás, ou falar ok, vou ligar. E eu vou ligar. Respira fundo. E deu tudo certo. A gente cria um É. medão. Podia dar errado de eu pegar essa outra pessoa ruim do outro lado, mas não Uhum. deu. Então, É. se a gente não se expõe, a gente não vive nem o desafio, nem a vitória, né? É. Tem que se expor. Sim. Mas como é? Você acha que vai ter alguém ali para ajudar nesse começo? Olha, Porque, tudo bem, assim, eu tô há meses aqui, né? não conte de ter alguém que vai te ajudar nessa forma, porque a enfermeira pode estar fazendo a própria admissão dela. Então, assim, tenha em mente que esteja o mais preparado que você puder. A verdade é que o inglês, ele é tão necessário quanto a sua bagagem de enfermagem, né? Você tem que saber lembrar, né, dos processos, lembrar né, dos medicamentos, enfim, o inglês é tão importante quanto isso, ou às vezes até mais, porque tem comunicações que você vai fazer com o médico que, se você não entender o que ele passou, como você vai saber o que documentar? Então, assim, eu recomendo para todo mundo não se contentar com o inglês que passou no IELTS, com o inglês que passou no NCLEX, com o inglês que você tem de cursinho. A verdade é que você tem que ter um inglês que vai te ajudar e vai ser seu aliado, porque todo mundo provavelmente vai ter alguma dificuldade. Se não for o inglês, é a adaptação. Se não for a adaptação, é o primeiro emprego, ou é a cultura, ou é a adaptação da Agora tem família. que se esforçar para se preparar para não ter todas, né? Porque tem gente que acha que, depois eu resolvo. Aí chega aqui, tem problema que o marido não quer ir trabalhar. Porque não se preparou, fica
dentro de casa, aí vira um porre, porque ninguém é feliz em enfiar dentro de casa, largou a vida que tinha no Brasil, aí tem o problema da família. Aí a criança tá indo para a escola, também a mãe fica com o coração, né? Como? Porque é uma nova adaptação. Aí tem a questão do inglês. Aí a pessoa também não tinha uma boa noção de enfermagem, que foi aquele aluno meia boca e aí passou no NCLEX estudando português. Aí vira aquele combo do inferno, né? Como que a pessoa vai ser feliz aqui? Então tem que se preparar o máximo possível. O máximo. Né? Para mim foi muito bom porque eu já trabalhava muitos anos na obstetrícia. Então ainda que eu não tivesse muito entendendo, porque o inglês foi difícil demais para mim, continua sendo, mas hoje menos, óbvio. A mulher não precisava falar nada, nem ninguém precisava falar nada. Eu sabia o que estava rolando. Só de olhar eu sabia, porque era a minha área. Mas nem sempre isso vai acontecer, né? E a questão da adaptação aqui para mim também foi de boaça, assim, no geral. Só o inglês, que tem sido um desafio, mas que eu tô tentando viver de uma forma mais leve, né? Estudando ainda, fazendo aula. O que eu acho que faz muita diferença, vê se você concorda comigo, é o listening. Eu sofri de... O listening sempre foi a minha pior habilidade. Eu sempre tive dificuldade em entender. Mas eu acho que se eu praticasse ainda mais, é que a gente nunca consegue ter noção do tamanho do desafio, né? A gente acha que vai ser difícil, mas você nunca sabe. Se fosse hoje, eu teria praticado muito mais listening. Eu teria ouvido muito mais televisão, notícia, e buscado, inclusive, coisas assim da Georgia, se eu soubesse, porque o sotaque aqui é de lascar. É mesmo. Cara, é muito difícil. Até hoje, às vezes, eu falo, tipo, oi? Palavras simples, mas elas transformam, elas falam outra coisa aqui. Então, creio que o listening, porque por mais que a gente não saiba se expressar perfeitamente, fala até com erro, mas se você compreender o que está sendo falado, já é 1000%, né? Sim. Muita alegria, muito desafio. Esse processo é cheio de desafio. Para quem está entrando agora, ou está no meio, ou está no final, gente, é cheio de desafio. Mas você tem que ter em mente por que você está fazendo isso, para quem, né? Qual que é o seu motivo, qual que é o seu alvo. E assim, não tirar seu foco. E só porque algo é difícil não quer dizer que não vai valer a pena, né? Na verdade, as coisas mais difíceis são as que valem mais a pena. Então, no final, você olha para trás e fala, gente, eu não acredito que eu consegui. Eu super acho que vale. Por mais que eu tenha tido desafios, eu acho que o tamanho do meu desafio, embora ele não seja pequeno, é uma coisa que eu tive que trabalhar em mim, até a questão da ansiedade, de falar, não, tudo bem, eu vou assim mesmo, igual essa questão do telefone. Você se expor tudo, mas o desafio é pequenininho diante de todo o benefício. É o que você falou, você tem que olhar o propósito porque tá aqui. Aí você relaxa, porque ninguém vai ser perfeito, ninguém vai ser pronto em nenhum momento da vida, tá tudo bem, né? Eu acho que as pessoas hoje em dia querem evitar o difícil. Não, mas esse processo é muito difícil, então não vou fazer. Tá bom, beleza. Mas então não reclama da vida que você tem. Exatamente. Só isso. Agora, você quer ter uma vida espetacular, você quer morar nos Estados Unidos, você quer ter tudo o que o país proporciona e você não quer passar pelo difícil? Exatamente. É difícil. Aí é difícil. Exatamente, Mas a faculdade também não foi fácil, né? Quem tá na faculdade, gente, eu lembro das perrengues da faculdade, mas assim, você enfrentou, você passou e assim, o processo não vai ser diferente, a sua chegada aqui talvez não seja diferente, você vai ter outros desafios, mas assim, você tem que ter em mente por que você quer fazer esse processo. E tem em mente que um dia esse processo vai acabar, um dia se você persistir, se dedicar, um dia você consegue o sponsor, um dia você passa no IELTS, um dia você passa no NCLEX, um dia você termina o seu contato. Você tá livre aí para fazer o que você quer e você venceu esses obstáculos. Vai ter perrengue, tá? Tive muitos perrengues que eu tive que me virar e assim, é respirar fundo, é fazer uma oração lá de 5 segundos, você pensar o que você tem que fazer, raciocinar, às vezes pedir uma ajuda para um colega e manda pra frente, né? Se tiver um erro, alguém vai te falar, você aprende com o seu erro. Mas ninguém nasce sabendo. Você precisa começar do início. Qualquer pessoa vai ter que começar, né, do zero. Todo mundo começa do zero um dia. E você não vai ser diferente. Seja aqui, seja no Brasil, seja na Alemanha. Todo mundo vai ter, né, seu início. E
Escolha o seu difícil. Você quer morar no É igual a Brasil? maternidade, É. né? Você sabe, todo dia a gente erra, todo dia a gente vê alguma coisa que a gente fez certo e vê o resultado daquilo que a gente fez certo. Mas a gente nunca vai acertar o tempo todo. Vai ter hora que a gente falar, nossa, hoje foi um cocô. Eu fiz tudo ao Ah, contrário do que eu gostaria de ter feito, não é assim? é. Você Bem, tem dia que você chega em casa e fala, gente, preciso chorar. Hoje, hoje foi tenso. Chora, bebe um exato, copo d'água, dorme, no dia seguinte você faz de novo. Talvez seja um exato. pouquinho mais fácil no dia seguinte. Aí no outro dia vai ser um pouquinho mais fácil. Você vai lembrar algumas coisas, né? O que me ajudou também foi que eu fiquei no mesmo local, né? A Westways, eles te dá a possibilidade de você rodar entre algumas unidades. E eu rodei durante uma semana, né? Eu tive meu primeiro plantão, acho que num sábado, rodei aquela semana toda. No sábado seguinte, estava de volta no mesmo local. Me escalaram para segunda-feira, eu fui. Quando chegou segunda-feira, veio a diretora de enfermagem falar comigo. Falou, olha, você quer ficar aqui? Quero. Eu falei, quero. Sempre Gente, me falava, olha. não tem nada melhor que você abrir as gavetas e saber o que tem lá dentro. Aí você vai para outra unidade, você não sabe. Aí você vai. Jesus, amado. Aí eu falei, sim, quero ficar aqui. Enfim, fiquei lá por 6 meses. Tem coisas boas de você ficar num local só. Você tem essa familiaridade com tudo, né? Com os pacientes, com as pessoas, enfim. Porém, você não pode jogar a carta de eu sou nova aqui. Eu não É... conheço as políticas. Eu era chamada para Não tô reunião. sabendo. Eu treinava outros enfermeiros. Eu era Uau. cobrada as políticas novas. Então, assim, tinha coisas boas de rodar e tinha as coisas boas de ficar. Ver Você não qual que podia você prefere. errar nas Não mesmas podia. coisas o tempo todo. Você tinha Falava, você direito já de errar sabe em outra. disso. Exatamente. Mas você Exato. já sabe disso, Cláudia. Então, assim, foi bom porque eu consegui pegar uma familiaridade com tudo lá, mas depois eu ficava, gente, se eu não soubesse, eu podia jogar essa carta, eu não sabia. Exato. Mas, assim, foi Mas bom porque deu para pegar aquela experiência, aquele tempo de adaptação. As pessoas começaram a me conhecer, começaram a pegar confiança, e eu peguei a confiança nas pessoas. Eu tinha aquela minha colega que falava, por favor, me ajuda aqui. Eu peguei a amizade com a pessoa que escalava, né, que fazia o schedule da semana. Aí tive uma época que ela me perguntava, onde você quer ficar? Qual ala você quer dar plantão? Eu falava, ótimo. agora eu tô me achando. Então, assim, aquilo, né, trouxe um ajuste muito bom, mas não me livrou de dificuldades. Eu continuei tendo os meus dias difíceis, né? Continuei tendo os meus momentos onde eu passava lá uns apertos, mas assim, venci. E eu, sinceramente, não sei quem eu seria se não fosse aquela época, né? Assim, uma experiência que me mudou completamente, pessoal, profissionalmente, mentalmente, espiritualmente, tudo. Teve uma reformula, assim, completa que hoje eu, assim, sou muito grata por essa época, que por mais que foi uma época que não foi fácil, assim, foi uma época que eu sempre lembro hoje com carinho, e assim, eu lembro da Cláudia daquela época, e eu fico Como assim, você amadureceu, né? É um processo uhum, muito especial. sim. Mexe com tudo, né? Mexe com tudo, assim. Eu lembro daquela época e eu fico assim, tem coisas que hoje eu sei por causa daquela época, empregos que eu consegui por causa daquela época de adaptação, que eu falei, eu trabalho aonde tiver para trabalhar, eu trabalho. E por causa disso eu consegui certos empregos, consegui ser inserida em outros setores que eu comecei a gostar mais. Então, assim, seja grato né, pela oportunidade que te deu. E assim, a pessoa que faz esse processo precisa ter em mente que é necessário ser flexível, é necessário você se adaptar. Talvez não tenha a cidade que você queira, o setor que você queira, na época que você, o salário que você queira. Talvez não tenha tudo isso, mas é temporário, pode mudar, nada é para sempre, sabe? Então, assim, eu fiquei com aquilo em mente, né? Pensar de um dia eu saio daqui, eu vou para outro setor. Então, aquilo me ajudou muito, que eu não trocaria aquela época, né? Eu voltaria, voltaria não, mas Valeu a tô pena, grata, né? valeu a Foi pena. difícil, mas valeu a pena. Exatamente. Eu tenho algumas perguntinhas, assim, Uhum. bem práticas para essas pessoas que estão nessa situação, nunca trabalharam ou estão graduando ou já graduaram, enfim, não tem experiência. Uhum. Tá. Eles vão entrar em contato com vocês, se eles se interessarem pela Westways, né, que é Uhum. a empresa que há mais tempo, pelo menos, dá oportunidade, já tem outras, mas, É. enfim, a gente está falando de vocês. Vão entrar em contato com vocês pelo o Nursing Uhum. Connections. Aí eles vão fazer uma entrevista que vai ser em português ou em inglês,
e vai ser exigido o quê, já que a pessoa não tem experiência? No que vocês podem favorecer o caminho dessas pessoas, né? E como funciona, assim, rapidamente o processo? Conta do Premium Process, que acho que é Uhum. interessante, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre como é a jornada de trabalho para eles, quantas horas e salário, porque muita gente acha que o enfermeiro sem experiência vai chegar aqui e vai passar fome. As pessoas são bem doidas, como se fosse tudo rico no Brasil. Tipo, todo mundo andando de BMW no Brasil vão chegar aqui e vão passar fome. É uma loucura. Então, conta um pouquinho também depois do salário. Vamos falar dessa parte. Uhum. Eu sou enfermeira recém-formada e eu entro em contato com você. Uhum. O que você vai me perguntar? O que é exigido de mim nesse momento? Então, a única coisa que é exigida é que você esteja, né, já se formou da faculdade. Se você ainda não se formou, a gente não tem como começar seu processo. Te dá umas dicas, mas assim, começar o processo não tem como. A gente vai pedir para você preencher um formulário para a gente saber, né, se você tem experiência ou não. Aí lá que a gente vai descobrir se você fez alguma parte do processo ou não, está começando do zero. E o nosso serviço de consultoria ajuda quem quer ir para a Westways e quem não quer. Quem já tem seu sponsor ou quer decidir depois que passar no NCLEX. Enfim, a gente ajuda da mesma forma, independente se você quer a Westways ou não. Né? A gente tem a parceria com a Westways, porque hoje eles ajudam, né? Na verdade, desde a minha época, eles ajudam no processo de validação financeiramente. Então, eles ajudam em certas etapas. Então, quem já começa com eles, você assina uma carta de acordo com eles, e dessa forma eles te ajudam financeiramente durante algumas etapas, né? Eles não custeiam o processo todo, mas ajudam em diversas etapas do processo. A gente intermedia por você com eles, né? Principalmente nesse início, e a gente te ajuda durante todo o processo de validação. Não tem entrevista com a gente faz reuniões com você, para saber de você, do seu processo, do seu andamento, Precisa mas assim, ter um entrevista. inglês já, algum nível específico ou não? Olha, a gente recomenda, tá? Eu recomendo começar com um nível em que você consiga ler formulários, preencher formulários em inglês, porque isso é exigido desde o início, né? Você vai ter que fazer o cadastro no CGFNS ou no Joseph, qual que seja. Então, se você não sabe nem, né, preencher um formulário, talvez seja mais dificultoso para você. Mas se você quiser começar dessa mesma forma, a gente vai te orientar. E se você quiser começar sem um inglês nesse nível, a gente te respeita. Porém, o seu nível de inglês irá influenciar o andamento do seu processo. Porque você vai ter que fazer provas durante o seu processo. Se você não estiver passando, o seu processo não vai andar. Então, quem não tem inglês nenhum, você não vai entrar magicamente no dia seguinte e vai saber. É necessário passar por aquele momento de aprendizado. Uma vez que você tem o inglês suficiente, você vai conseguir passar nas provas. Então, assim, a gente recomenda, porém, se você quiser começar com um nível um pouco abaixo, a gente te orienta no máximo que a gente puder, porém, o processo depende de você. Se você não passar na prova Inglês é de inglês, determinante. a gente não tem como te ajudar, entendeu? Infelizmente, as provas são com você. E aí, uma vez que você passou na NCLEX, a Westways consegue dar entrada na petição. É somente com a licença de enfermeiro que eles conseguem começar o processo de imigração. Eles já sabendo que você quer trabalhar com eles, eles já vão ter todas as suas documentações e dessa forma eles vão começar a sua petição. Eles não fazem entrevista antes da petição, não avaliam, né? Como eles não exigem experiência, eles não verificam se você tem experiência anterior. O máximo que você vai colocar no currículo é que não tem, é recém-formado, e na hora da fazer a aplicação no site deles, você fala que não, nunca trabalhou, né? Você seria generalista, né? Você seria med-surg. Então, para quem não tem experiência, você é enfermeira med-surg, né? E aí, a gente te ajuda, a gente intermedia por você com a Westways, conforme for passando as etapas, conforme a gente for pedir o auxílio financeiro. Passou a parte de petição, vem a parte da imigração, que né, tem a entrevista, a gente trabalha junto com eles. Você começa a conversar mais com eles, porque eles vão te fazer algumas perguntas pessoais, né, na hora da petição. E aí, uma vez que você passou na entrevista, a gente te ajuda nessa transição a chegar até o Dallas para você fazer o seu treinamento, né? Todas aquelas primeiras semanas, o que eu faço, para onde eu começo, para onde eu vou. A gente te ajuda, a gente não está em Dallas hoje a gente está no Texas, mas não em Dallas. E a gente te ajuda, assim, em tudo possível. Tem enfermeiras que estão praticamente acabando o contrato e eu ainda converso, às vezes tira dúvida, né? O que você fez nessa época? Que banco que você abriu? Enfim, a gente conversa, assim, cria amizade. A gente tem amizade com muitas das nossas enfermeiras hoje e a gente ajuda, assim, em
praticamente todas as etapas. Uma vez que você começa a treinar, é quando a Westways faria uma entrevista para ver o seu nível de inglês, a sua experiência. E nessa hora eles até podem te informar, olha, a gente tem essa oportunidade nesse estado, te interessa? Ou se você vai para Indiana e você vai ser inserido no hospital, o hospital muitas vezes quer fazer uma entrevista com o enfermeiro para avaliar o inglês, avaliar se tem, né, como que o enfermeiro está chegando. Mas eles também não exigem experiência prévia. Então, se você não tiver experiência, eles vão te inserir numa área de reabilitação primeiro, para você pegar um tempo de experiência. Se você quiser mudar para um hospital, depois de 6 meses, eles podem tentar te transicionar para uma área de médico-cirúrgica e talvez depois para uma especialidade, se caso seja, né, o seu objetivo. Mas para quem não tem experiência, você é só querer. É só querer se dedicar e fazer o processo que tem vaga. Vai dar certo. A Gabi tá perguntando, se depois do treinamento em Dallas, existe perigo de não conseguir um emprego? Tipo assim, a pessoa travou, a pessoa deu ruim lá, ela desestabilizou. Porque assim, minimamente vai ter as habilidades necessárias. Então, você vai ter passado no NCLEX, quer dizer, sabe Sim. sobre enfermagem. Vai ter passado no IELTS, quer dizer, o inglês nunca é o suficiente, o melhor cenário, mas você tem um inglês, uma comunicação competente. Você sabe conversar alguma coisa ali, ainda que fale errado, que trave, que fica nervoso, entende alguma coisa também. Sim. Então, assim, as habilidades você vai ter, né? O enfermeiro no geral. Existe essa possibilidade de olhar e falar assim, não, volta para casa? Eu acho que não tem como, porque a pessoa não tem como ser tão ruim a esse ponto. Me fala. Responde você, eu tô só viajando. Olha, assim, a Westways fez o seu patrocínio, ela fez toda a sua petição. Então, a não ser que por razões imigratórias, que eles não têm controle, assim, né, processo negado, processo adiado, enfim, algum empecilho nisso, eu não vejo eles, nunca vi. Depois que chegou. Eles podem te mudar de local, que é o que eu vi muito. Eles mudam o enfermeiro para outro local, outro estabelecimento, outra área, outra cidade, outro estado. Eles têm muitos contratos, até em estados onde não tem escritório. Vi enfermeiras sendo transferidas, às vezes por preferência mesmo, por querer outra oportunidade. Então, assim, tem algumas opções que eles podem ter. A única coisa que eu vejo, talvez, é se você não quer o local onde eles estão te oferecendo. Então, assim, você falou que quer para Indiana, aceitou, fez o processo. Chega lá, não quero mais para Indiana, quero para estado X. Eles não têm oportunidades no estado X. Aí eles talvez falam, olha, então não tem nada que eu possa fazer por você. Agora, você concordou de ir para o estado de Indiana. Essa é a vaga que temos, né? Acontece muitas vezes as pessoas fazem o processo, não sei, às vezes acham que vai mudar, às vezes acham que tem outra possibilidade lá no futuro, ou conta que alguma coisa vai ser diferente, mas às vezes não. Às vezes a pessoa tem que ter bom senso de cumprir com a parte dela, né? Ela se dispor. Quais são as suas tarefas? Qual é a sua parte nesse acordo? Exatamente. Então, a empresa te traz, te paga algumas coisas do seu processo, que algumas não fazem. Te aceitam sem experiência, te treinam. Então, cabe a você cumprir aquilo que é proposto, ter boa vontade, né? Pelo menos. Sim. Então, deixa eu só entender essa questão do lugar. Todo enfermeiro vai para Dallas treinar 2 semanas. Para treinar, aí, sim. Depois que vai para uma dessas unidades de rehab, geralmente os que são sem experiência, tá focando mais. Quando é que o enfermeiro sabe para onde ele vai? Porque tá lá no Brasil. Ai, confusa. Pós-plantão, a gente fica confuso. Tá lá no Brasil, quer pesquisar como que é a cidade e tudo. Quando é que o enfermeiro vai saber realmente para onde ele vai? E como é a questão de chegar e vai para onde? Vai para um apartamento da Westways? Tem que ter dinheiro? Quanto dinheiro tem que trazer? Como é isso? Para a pessoa se organizar. É louco isso. Para quem vai para o Novo México, saiba que você já vai para Albuquerque. É a cidade onde tem o escritório, por mais que eles tenham contratos com cidades na redondeza, o escritório é lá. Então você seria baseada lá. Quem vai para Indiana ou Califórnia,
você fica sabendo da cidade na semana do treinamento, tá? Ou, às vezes, assim, no momento que a sua petição foi finalizada, você passou na sua entrevista do Green Card, você já sabe a data de início, eles podem te comunicar nesse momento. Mas a regra é, na hora do treinamento, em que você chega em Dallas, para Indiana, você fica sabendo qual cidade você vai para lá. Por quê? Certos contratos que têm períodos para ser inseridos os enfermeiros. Então, não é qualquer mês, qualquer dia da semana. Tem um dia específico para este hospital, outro dia específico para aquele hospital. Para quem não tem experiência, eles estão mandando para 2 cidades em Indiana. Ou é Greenfield ou é Muncie. Essas cidades têm essas clínicas de reabilitação é uma rede de clínicas de reabilitação. Então, para quem não tem experiência, eles inserem logo nessas 2 cidades, que é onde tem todo esse programa para quem não tem experiência. Mas você chega, no momento em que você estiver treinando, eles podem te informar se tiver outra oportunidade. Mas o momento que você ficaria sabendo, né? Antes de você chegar, quando você estiver combinando com a agência o período que você vai chegar no país, porque assim que você passar na entrevista do Green Card, eles vão entrar em contato com você. Você vai ter todo um planejamento com a equipe deles, o dia que você vai chegar, porque eles podem te falar, olha, precisamos que você chegue tal dia por causa do treinamento que começa nesse outro dia. Então, tem um período onde você precisa ser um pouco atento para qual data eles querem que você chegue. Então, nesse momento, eles vão te informar para qual dia você pode chegar, você pode tirar dúvidas sobre local onde ficar. Eles ajudam com a moradia nos primeiros 3 meses. Isso começa desde o momento em que você fica no hotel, caso você queira. Se você não quiser ter o auxílio financeiro na hora do hotel, você pode escolher ter só no momento em que você for mudar para o apartamento. E eles têm convênio com alguns apartamentos, com um apartamento, né, em cada cidade, que tem algumas unidades deles, ou eles te ajudam com o valor na sua conta. Então, você é responsável por ir atrás, alugar o apartamento, mas eles te dão aquele valor para ajudar nos primeiros meses, que é uma grande ajuda, né? Você está ainda começando. Imagina, $1.500, $2.000, eu não sei qual é o custo na cidade. Vamos supor 1.500. 1.500 em real é muito dinheiro, né? Durante 3 meses, então isso traz muita preocupação. As pessoas podem ficar tranquilas que vai ter uma retaguarda sobre essa questão da moradia. Ela vai chegar e ela vai ter para onde ir com a família, enfim. Já vem com a família, né, Cláudia? Sim, você vem com os seus dependentes, né? Que é esposo ou esposa legalmente casados e filhos com menores de 21 anos, tá? E, assim, a quantidade de valor que você tem que trazer é um assunto bem pessoal, né? Porque cada um... o jeito de viver, né? De cada um tem uma preferência, cada um tem um jeito de viver, cada um vai ter o seu modo de economia ou não. Nós decidimos fazer quanto mais economia possível. Nós fomos atrás de móveis usados, carro usado. Assim, a gente colocou aquele chapéu de imigrante. Estou começando. Agora não é momento para regalias. Vamos fazer o que é possível para guardar o dinheiro que a gente tem no momento e uma vez que a gente é mais confortável, a gente vai mudando. Então, é uma questão bem pessoal, mas assim, pense que o seu cônjuge não vai estar trabalhando assim que chegar, né? Ele vai estar te ajudando, ou ela vai estar te ajudando naquela inserção, porque você vai ter que começar a trabalhar assim que chegar, né? Você vai ter o treinamento, vai ter depois a escala, então assim, o período que ele vai ter ou ela vai ter no início não é de trabalho. Então pense que com o seu salário você vai estar conseguindo, vai estar tendo que administrar os seus gastos. Na nossa opinião, foi suficiente. Mas normalmente né? Vai viver com dignidade, é o que eu sempre falo. Vocês não vão chegar aqui achando que vai sair comprando bolsa da Louis Vuitton, todos os perfumes importados que você nunca teve, vai pra Disney toda semana. Não vai. No começo você vai começar do zero. Então, muitas vezes você vai comprar lá um colchão inflável para a primeira semana, para você, no caso de quem vai alugar um apartamento por si, né? Porque normalmente os apartamentos já são mobiliados. Sim, os apartamentos são mobiliados, sim, deles. Mas vamos supor, a pessoa chega, quer um apartamento, não tem nada, compra um colchão inflável ali, vive ali aquele momento, vai na loja do dólar, compra umas louças baratinhas e começa. E aí você vai se organizando.
Não vai chegar aqui, tipo, ganhou na Mega Sena e sai gastando que nem doido. É um recomeço. E se sim. começar direitinho, tem a oportunidade de começar muito bem, Uhum, né? Porque exatamente. começa de uma forma É, progressiva, vai se organizando e a coisa vai fluindo de uma forma muito boa. Porque o acesso aqui é muito diferente, né? Então, é, traz um dinheiro foi. que dá, lógico, dinheiro que é viável. Se tem US$ 5.000 para trazer, maravilha. Não tenho, desbloqueei os cartões de crédito do Brasil, vem, dá um jeito, né? Agora, eu tenho US$ 10.000, então vem com tudo, vai ser muito melhor. Depende muito de como é a vida do Brasil, no Brasil. Mas a gente sabe que não é fácil, as pessoas estão enforcadas e ainda vão investir alguma coisa no processo. O importante é fazer. Ainda que no início aqui seja mais duro, né? Você tem que abrir mão de algumas regalias que tinha no Brasil, não vai na manicure, Exato. né? Vai ter que se virar. Mas vale a pena, gente. Aos pouquinhos as coisas entram nos eixos. É, e assim, Outra você questão, lembra daquela época, assim, eu lembro daquela época do com início, assim, carinho. com carinho. A gente lembra. Exato. Lembra quando que a gente fazia isso? A gente ia nessa loja para comprar coisa usada? Olha só. Então, assim, e Exato. planeje, né? A gente ficou num hotel por umas 3 semanas. Assim, a gente foi pesquisar preço de apartamento, foi pesquisar preço de colchão, de cama, assim, foi pesquisar tudo certinho, assim, na hora. Ok, agora dá, né? Dá. O negócio é a pessoa entender assim, vai dar tudo certo, você nunca vai passar fome aqui, você nunca vai não ter um lugar seguro para estar com a sua família, você vai ter um carro melhor ou mais usado, apesar que os carros usados aqui são até melhores do que a gente tem no Brasil, Uhum. né? Porque o acesso é muito diferente. Com US$ 10.000 aqui, você compra um carro que você no Brasil você não teria, né? Então, é diferente, vai dar tudo certo, não Sim. pirem. É. Porque essa questão de dinheiro, as pessoas ficam muito preocupadas. Aí eu brinco, tipo, parece que é um bando de milionário no Brasil. Porque teve uns assuntos aí nos grupos, que eu nem tô nos grupos, mas as pessoas me trazem, né? Uhum. Que se não ganhasse US$ 40 por hora, ia passar fome. Gente, eu fico louca com isso. Me fa... Conta mais ou menos qual é o valor. Não sei se tem Uhum. diferença de uma empresa, de uma Facilere para outra, mas qual seria um valor de um salário para o enfermeiro recém-formado hoje, por Uhum. hora? Você tem essa Olha, informação? o salário vai ser igual se você é recém-formado ou não, tá? Porque depende do local. O local que vai ditar o seu salário. Hoje a Westra paga muito bem, tá? É regra que enfermeiro de agência ou que não é daquele local ganha mais do que aqueles enfermeiros daquele, né, que já são funcionários deles. Então, hoje a Westra paga aí entre 35 a US$ 48 por hora. Quem mora na Califórnia ou tem inserção em locais onde o cuidado é mais agudo, o salário aumenta, né? Então, assim, o seu salário também acompanha o nível do seu paciente, quão crítico ele é. Se você estiver se mudando para alguma ala de, às vezes, né, CTI, quem tem experiência lá no futuro, conseguir transferir, o seu salário acompanha o quão crítico é o seu paciente, né? E o estado também. A Califórnia tem um Custo salário um de pouco maior, vida, né? porque o custo de vida lá é maior, né? O Albuquerque, o custo de vida na minha época que eu morava lá era baixíssimo, gente. Assim, eu lembro das coisas que eu pagava lá, claro, pré-pandemia também, mas é, o custo de vida é baixo. Então, assim, o seu salário acompanha o estado que você tá, mas hoje está em torno disso, de 35 a 48 dólares por hora. E a gente tem uns posts na nossa página também que explica um pouquinho de custo de vida, que explica um pouquinho de custos do processo, para quem ainda não sabe muito dessa área, né? Dá uma olhadinha lá Eu super depois. recomendo que o pessoal siga vocês, porque além de ser informativo, às vezes eu me divirto, porque vocês fazem uns posts super engraçados, divertidos, leves. E eu acho que é na medida certa. Não é aquela palhaçada de TikTok de Não é? dancinha que não leva ninguém a nada, mas é divertido. Eu acho assim, inteligente. Eu amo. Seus fãs, você sabe que eu sempre que eu vejo, eu compartilho, porque eu acho que super agrega para as pessoas, né? Não é só uma diversão, traz uma reflexão. É. Então, super legal. Sigam as meninas. Eu queria deixar aqui, ó. Pelo salário que você está falando, é maior do que o meu salário. Meu salário do contrato, US$ 32. Agora eu ganho um pouco mais porque eu tô à noite, né? Tem Uhum. um acréscimo Então, que vai para uns 36. US$ 32 aqui, eu não vivo. Gente, eu vivo mal por acaso.
Claro que meu marido hoje em dia já tá trabalhando, isso faz toda a diferença, né? Então os maridos aí, por favor, se mexam, né? Se joguem na vida americana. Não fiquem dentro de casa falando, ai, pobre de mim, não sei falar inglês, tem que se preparar. Né? Já sabe que vai morar nos Estados Unidos. Ninguém vai te tirar do Brasil e te jogar nos Estados Unidos da noite pro dia. Então façam o que é suposto de os maridos fazerem, ou as esposas, no caso, né? Por favor, né? Para também não ficar essa questão de ficar isolado, para viver essa experiência. Inserir na cultura. Exato. Você fazer seu dinheiro numa vida nova, ainda que seja num emprego, de repente, mais simples do que tinha no Brasil. Por exemplo, é advogado no Brasil. Não vai chegar aqui advogando. Mas pode arrumar um emprego num escritório, ou numa loja, ou num administrativo qualquer e fazer um dinheiro que vai provavelmente te trazer uma condição de vida melhor do que sendo um profissional mais sofisticado no Brasil. Porque é difícil demais a vida no Brasil. Precisa ganhar muito, mas se gasta muito para ter uma vida boa. E aqui a gente com menos, com teoricamente pouco, que não é pouco, né? Porque qualquer americano que ganha $30 está feliz, né? Vamos deixar isso claro, que nosso salário já tem é uma outra categoria. Um trabalhador normal ganha 12, 15, se ganha 18 já está feliz. Então, se você chega aqui ganhando 30 e pouco... Enfermeiro ganha muito bem aqui. Exato. Muito bem. Muito bem. É assim, muito bem conhecido financeiramente, né? Comparação com outras categorias, assim, quando a gente descobre quanto que uma pessoa ganha, você fala assim, até policial, até bombeiro, você fala, gente, enfermeiro ganha muito bem aqui, assim, é um reconhecimento. Qualquer lugar que você chega e abre o bocão dizendo que é enfermeiro, já todo mundo fala... Já tem dinheiro. E assim, quanto mais você tiver no ramo, maior, assim, é seu salário. Então, assim, enfermeiro ganha muito bem. Então, assim, não é um salário que você vai estar, assim, tendo que se apertar. Mas, assim, é o seu estilo de vida. Escolhas que você for fazer, como que você decide começar? Você quer já começar tirando carro zero? Você já quer começar tirando todos os seus móveis novos, todos combinando? São escolhas, né? Cada um faz a sua escolha. E aquilo de você, talvez, ter um pouco de atitude humilde e você falar, olha, estou começando... E sua família também, gente. Meu marido, não vou esconder, meu marido trabalhou entregando comida, DoorDash, na época da pandemia. Tinha muita necessidade, os restaurantes todos fechados. Era o que mais estava. Gente, a gente foi, eu cheguei aí com ele, sabe? Então, assim... Qual é o problema? Tem uma mentalidade de que, assim, eu sou imigrante, né? A mentalidade do imigrante é assim, faça o que for necessário. Então, assim, a pessoa que chega, às vezes, exigindo certas coisas, vai ter uma dificuldade maior. Se você já vier com aquela mente flexível, de poder se adaptar e falar, eu faço o que for necessário, você vai se dar bem. É só ter bom senso, né, gente? Você quer... Olha, eu tava vendo um post para um visto de um brasileiro que tem dinheiro e fala, vou fazer um visto de investidor para ter um green card. $1 milhão. Eu vi um post, eu creio que seja real. Se tiver nacionalidade, cidadania europeia, isso cai bastante, mas para um brasileiro como nós, normais, né, comuns. Aí você é enfermeiro, uma profissão que não vale muita coisa no Brasil. A gente se rala tanto para ganhar tão pouco. Todo mundo sabe os problemas. Chega aqui com um green card, coisa que o cara teria que pagar $1 milhão. E ser aceito, porque não é basta o dinheiro, tem que ter todo um processo, né? Você vai ter que abrir mão de alguma coisa, você vai ter que fazer um esforço, você não quer nada, você quer que caia um anjo dentro da sua casa. Gente, né? Vamos ter autorresponsabilidade, vamos entender o benefício, porque quando a gente entende o benefício e o propósito, todo esse resto fica pequeno. Eu cheguei aqui, comprei um sofá na Goodwill, você sabe qual é a loja. Paguei $60, enfiamos na van, eu e meu marido. Chegamos aqui, subimos uma escada, nós dois. Eu falei, vou morrer de subir essa escada. Sofá pesado. E beleza, hoje eu tenho um sofá que era o que eu queria. Que eu comprei lá na Rooms to Go, enfim, parcelei. Mas hoje é o sofá que eu queria. Mas quando eu cheguei, não era o que eu queria, era o que eu podia comprar. E tá tudo bem, eu tô um ano aqui, agora as coisas estão ficando mais do jeito que eu queria. Um ano, gente. Aí você quer chegar e ter tudo de uma vez? Hello, né? E eu tenho certeza que quando você... Não sei se você desfez desse sofá. Você olhou assim, gente... Você falou assim, eu vendi o sofá! Detalhe! Eu acho que eu lembro agora. Eu ainda tenho dinheiro, porque a pessoa pagou em dinheiro. Eu anunciei no
No Facebook? Como é aquele... No Marketplace? Não, no verdinho lá. Craigslist? Ai, não... Depois eu vejo. E aí a pessoa veio buscar aqui em casa, né? E eu acho que eu vendi por mais que eu Olha paguei. só. Tá, gente, dá licença, que eu sou brasileira, eu tô esperta. O sofá tava É. novinho, eu paguei barato, valorizei, deixei ele cheirosinho Uhum. e vendi. Então, assim, tudo é uma questão de você viver aquele momento com leveza, com alegria, sabendo que você está construindo uma vida nova. Maravilhoso, né? Um É. dia eu comprei um sofá por $60 e a semana passada eu comprei um carro que eu sonhava em ter. Então, é só ter paciência. Tem, É tem. só entender que existe um processo. É, E eu é. tô muito feliz. E eu vejo você falando também, vejo que você tá muito feliz. Você faria 1000 vezes, Com né? Tudo que você certeza. fez para chegar até aqui. Com Do Rio certeza. Assim, Preto. é um processo que quem olha por fora fala assim, ah, vai morar nos Estados Unidos, ou enfim, pensa de mil e uma coisas de como que vai ser a sua vida. Que você vai ser milionário, que você vai ganhar em dólar, porque você, enfim. Só que, gente, essa vida também tem seus sacrifícios. E isso começa por aí. Estando longe da família, tendo que fazer sacrifícios, né, de escolhas de vida. Mas, gente, para quem não tá nesse processo, para quem não sabe, quando você recebe uma residência, assim, eu até falo até hoje pro meu marido, né? A gente já tem nossa residência há anos, mas eu falo, sabe o que que é isso? Você poder morar legalmente nos Estados Unidos É sem, uma honra. assim, Tem gente que é nunca uma vai coisa conseguir, assim que por mais que queira. não sabe a magnitude, sabe quão difícil é? E a sua categoria profissional te permite isso. Você só tem que querer se dedicar a fazer o processo. Assim, você não tem que fazer nenhum milagre, atravessar fronteiras, Não tem vai que concorrer com ver. ninguém. A pessoa fala, a prova é difícil. É difícil é passar na USP. Você tem uma vaga para não sei É, quantos. é, Gente, você só vai estudar. é. À medida que você estuda aquilo, você vai fazer a prova e vai passar. A maioria passa de primeira. Uhum. No NCLEX, se prepara direitinho, passa de primeira. Aí você tá achando que é difícil. Ah, olha, eu fico nervosa. Eu puxo a orelha do pessoal aqui direto. Exato. Isso Porque, aí. tá, você quer ter Gente. uma vida maravilhosa, você não quer fazer nada. Vai ter que se lascar, vai se lascar todinho, vai chorar, vai estudar e vai ter a sensação que não aprendeu, vai fazer a prova e às vezes não vai passar. Tudo bem, vai fazer alguma entrevista aí aquela vaga dos seus sonhos que você cria uma super. Ah, eu quero trabalhar em Orlando, morar no Celebration e ganhar $50 para. Não vai existir, que era só na sua cabeça naquele momento. Você vai ter Sacrifício, que né? fazer outra coisa para começar. E daí? É, assim, não desista, né? A gente até fez um post esses dias e, assim, meu pai sempre falava isso pra gente. Gente, não desista. Desistir não é uma opção. Não passou? Faz de novo. Não passou? Faz de novo. Faz até passar. Faz a prova até passar, estuda até não aguentar mais, tenta de novo, sabe? Então, assim, é um processo que persiste. Persiste porque quem consegue, quem persiste, uma hora consegue. Uma hora chega Exato. lá. Fala pro seu pai, ó, que eu tenho É, maior admiração por ele. Eu só vi foto, mas eu acho ele um cara incrível, super visionário é, e que conseguiu mudar a vida de vocês porque entendeu a oportunidade e falou: bora, é. né? Meu Deus, isso é muito bom. E é o que a gente agora tem feito pelos nossos Uhum, filhos, né? Quando exatamente. a Esther crescer, ela vai falar: uau, eu moro aqui, sou cidadã americana, porque minha mãe um dia resolveu Tá? estudar e mudou minha Exatamente. vida. É Exatamente. muito lindo. Você fala assim, nossa, meus filhos vão ter todos os direitos de estudar nas melhores faculdades e, né, os filhos que nascerem aqui, gente, vai ter outra vida, sabe? Você está mudando a trajetória Da da sua sua vida. família, né? Gerações. Eu e o Bruno, meu marido, a gente fez uma viagem para Nova York uns 2 anos atrás e tem um museu de um imigrante lá. E eu fui na época que eu era criança, mas assim, passa batido, né? Aí tem uma sala hoje que você vai, é muito legal. Tem uma sala que você consegue pesquisar seus ancestrais que chegaram nos Estados Unidos, né, nos anos 1900. E teve uma menina que chegou pra gente e falou: Você quer pesquisar os seus ancestrais que chegaram aqui? Eu falei: Não precisa nem pesquisar. Fomos nós! Nós somos os ancestrais que estamos chegando aqui. E assim, é uma sensação assim que você está mudando a história da sua vida, É uma a coisa história da sua família. muito. É, eu acho que virar essa chave do benefício que é vir Uhum. morar aqui como É. enfermeiro Uhum.
né? E Hum, todas as condições, ser residente é chegar aqui com o Green Card. Não é que você vai conseguir um dia o seu. Não, você já chega é, aqui. Cara, você chega de tapete vermelho com luzes brilhantes. A pessoa entender isso, aí todo o esforço ela fala, não, beleza, vale a pena. Agora, enquanto não vira exatamente. essa chavinha, ela É. fica nessa patinação ali. Sabe aquele ratinho que fica na gaiola, correndo e não sai do lugar? Uhum. Porque o enfermeiro no Brasil, ele tá fazendo um esforço fenomenal para viver, É, para dar o melhor para a família dele. Só que ele tá empregando o esforço dele numa coisa que não vai ter é, muita diferença. Vai fazer sempre aquele esforço para sustentar a casa, para fazer uma viagem mais ou menos nas férias, né? E vai estar jogando, empregando toda a energia, todo o esforço trabalhando. Será que não vale a pena você pegar toda essa sua energia numa coisa que vai transformar a vida? é, com Né? certeza. Para mim parece tão simples, mas eu sei que quando a gente já tem uma visão daqui, a gente vê de uma outra forma. Às É, vezes a pessoa nunca pisou aqui, às vezes não é, entende, tem que buscar sim, informação, né? Eu acho que perder essa chance é uma bobagem, meu Deus do céu. não perca. Só deixar claro aqui, a, a jornada, como que funciona? A pessoa chega aí, ela vai trabalhar 12 por 36, eu sei que não é assim, mas como é? É, isso depende, de novo, depende do local. A maioria é 3 plantões de 12, então são 36 horas por semana. Por mais que tenha locais que dão plantões de 8. Então, assim, quando eu primeiro cheguei, o local era plantão de 8, depois mudaram para 12. Então, eu trabalhava 40 horas na semana, depois consegui mudar para 32 e depois mudei para 36. Então, pode mudar no decorrer do seu contrato, principalmente com a Westways, que você pode mudar de local que você trabalha. Hoje você está no hospital, que hoje é 12. Amanhã você pode estar numa clínica que é 8. Então, assim, tem a possibilidade de mudar, mas a regra, se você for dar plantão a maioria dos locais é 12 horas, né? São 3 plantões na semana, 36 horas. Com ah, flexibilidade, né? Pode fazer segunda, terça e quarta, por exemplo. Não precisa E fazer. isso também, de novo, depende de qual a necessidade deles. Eu já tinha a escala que era dada para mim. Eles falavam, você trabalha de quintas a sábado. Então, eu trabalhava quinta, sexta e sábado. Tem, às vezes, a chance deles pedirem, quer trocar de sábado para segunda? Eu falava, opa, quero. Então, assim, tem uma certa flexibilidade, mas na maioria das vezes eles vão te falar. Se você ficar no local fixo, com contrato, né? Em Indiana você fica no mesmo local por às vezes 6 meses ou um ano. O próprio local que vai te falar qual que é a necessidade deles. Porque, de novo, você tem que lembrar, você é um enfermeiro que está vindo para suprir uma necessidade. Então, muitas vezes eles precisam que Sei vocês. que tem que ser inserido na necessidade deles, né? Exatamente. Então, você é o tapa-buraco. Você, às vezes, precisa estar disponível para aquela enfermeira que está saindo de licença. Então, Uhum. a necessidade deles que vai ser o seu horário. Agora, tem momentos onde, se você for inserido num hospital onde você tem essa disponibilidade, aí talvez você até consiga escolher os dias da semana, né? Quais são os plantões que você prefere. Mas, de via de regra, é o que a Westways vai te falar quando eles precisam de você, né? Se você estiver rodando entre Uhum. unidades, como é o estilo de Albuquerque, eles vão te falar na semana anterior, olha, essa semana você vai trabalhar segunda, terça e quarta, na outra semana é quarta, quinta e sexta. Então Já pode dá para chegar a se mudar. organizar, né? Pode chegar a mudar se você estiver rodando. Agora, se você não estiver rodando, se você estiver no local fixo, ah, ou eles, ou a própria unidade que vai te falar qual que é a necessidade deles, né? E mais ou menos quantos pacientes a enfermeira assume quando chega assim no começo? Claro que conforme a gente vai ficando mais segura, tem condições de assumir mais, mas uma enfermeira que chegou aí, tá 3, 4, 5 meses trabalhando, qual é a média de pacientes que ela assume? Desse tipo de paciente de faceleria que nós conversamos lá no começo da live. Em facilities, assim, rehab facilities pode variar entre 10 a 30 pacientes. Ok. Depende de quão crítico eles estão. Eu já peguei 30 pacientes onde eles eram todos de longa permanência, assim, muitos em hospice, né, que estão já fim de vida terminal. E assim, era troca de curativo, sabe, uma glicose aqui, assim, acabou. Eu, às vezes não tinha até muito o que fazer com esses pacientes. Ou você pode ser inserida na ala de pacientes mais agudos, onde tem constante lá uma medicação para dar, uma glicose para fazer, né, um acesso para você checar. Então, assim,
Depende do nível do seu paciente, mas ele pode variar entre esses, né, entre 10 a 30. Em hospitais de reabilitação, né, que é só focado na reabilitação, pode ser menos, né? Então aí pode ser entre 3 pacientes a 6 pacientes, mas aí você faz mais procedimentos. Você faz medicamentos, todos os medicamentos, né? Não tem aquele técnico de medicação. Você chega a fazer mais procedimentos, porque tem mais médicos lá, você tem um médico de ronda que passa ronda todos os dias, que fala, eu preciso disso, 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 daquele paciente. Então, você tem menos pacientes, mas você tem mais procedimentos. Tarefas, Então, né? Exatamente, pode compensar. 12 horas que vai trabalhar. É isso que eu quero concluir. A Vai regra é chegar 12 e horas, vai trabalhar, não vai. Eu tenho uma molezinha aqui, eu sempre falo, gente, essa é só a minha experiência. Porque meu Uhum. hospital é muito tranquilo e maternidade é aquilo, né? Um dia bomba, Ah, outro dia não tem nada. Tem é. dia que eu entro e saio e não tem nada. Acontece. Virou a lua, já vou preparada que eu vou trabalhar, entendeu? Mas tem muitos plantões, mas assim, essa é uma realidade muito específica. Normalmente o enfermeiro já tem que saber que vai chegar aqui, vai trabalhar às 12 horas de verdade. Uhum. Então, o pessoal fala assim, tem limite de idade? Uhum. Não, não tem limite de idade, mas você tem condições de dar 12 horas de plantão? Entrou uma Tem que enfermeira ser para pouco. trabalhar comigo agora que ela tem 60 e pouco. Mas ela tá bem lá, ela anda bem, ela se mexe É. bem, ela vive. Agora, às vezes, tem gente com 40 que tá morrendo, né? Tem que ver se você dá conta de 12 horas de plantão, não é isso? Exatamente. Exatamente. Idade não interfere. Você tem que estar disposto. E saber que você vai ter o mesmo plantão, às vezes, do que uma enfermeira de 23. Então, assim, E você aí a vai. moça. É. Desculpe, sorry. As pessoas estão chovendo. Pergunta aqui. Eu tô tentando só pegar as que são do assunto aqui, mas a gente dá uma viajada, eu me empolgo, desculpa. O break, que é meia hora para almoçar, 15 minutos, o que faz? Bom, Come primeiramente depende do fogão, dia, né? evoluindo o Se o paciente. dia que tiver lá, assim, você tem sorte de você conseguir sentar por 15 minutos para comer. Mas tem dias, exatamente, tem dias que você fala, gente, eu tô sentando, eu tô conseguindo, né, ir no banheiro. Assim, a regra é que você tem os seus 30 minutos para almoçar. Muitas vezes você escolhe o horário, então, assim, seja inteligente, vou almoçar num horário que tiver baixo, que, né, tá todo mundo descansando. Ah, essa é a regra, né? Você tem aí seus 30 minutos para almoçar, não tem horário de descanso, de dormir, né? Até a noite. Mas saiba que tem aqueles plantões que você fala assim, gente, mal consegui tomar uma água. Acontece, No gente, Brasil faz também, parte. né? Acontece. Não é que vai ser uma. Nossa, será que eu vou dar conta? Você já dá. Eu tenho certeza que o que você faz no Brasil já não é muito diferente disso, né? Exatamente. Eu quero agradecer a Andressa que está aqui respondendo um monte de perguntas. Está surgindo um monte de perguntas que são um pouco fora do que a gente está focando aqui do enfermeiro sem experiência. Se você puder, Cláudia, abre uma caixinha para o pessoal poder continuar, porque Pode tem muito deixar. assunto. E o pessoal tem bastante interesse na Westers, porque é essa empresa que dá essa oportunidade diferenciada, né? E o fato, eu acho, que ter vocês como recruiters brasileiras faz muita diferença. As pessoas se sentem acolhidas e se sentem mais preparadas, assim, o acesso é melhor, né? Então elas já vão falar com você, não vai ter aquela coisa da empresa americana, já quebra essa barreira. Então, se você puder continuar respondendo as perguntas, pessoal, sigam as meninas lá. Vai ficar gravada no YouTube. 2 filhos, marido, casa, comida, 12 horas nos Estados Unidos para mim é descaso, ainda ganhando mal descanso. Sorry. Trabalhar 12 horas aqui é descanso, ainda ganhando mal no Brasil. Exato. Você não vai fazer muito mais do que você faz no Brasil, porque a vida do enfermeiro do Brasil não é fácil, né? Você não chegou a trabalhar, mas você sabe a realidade. Sim. E eu trabalhava pra caramba. As maternidades que eu trabalhava eram tipo indústria. Eu não parava um minuto. E ainda ganhava mal e ainda era desrespeitada muitas vezes pelas equipes. Aquela coisa de que você só é uma enfermeira. Era uma coisa, por melhor que você seja enfermeiro no Brasil, muitas vezes tem que ouvir isso, que é um absurdo. E aqui não, a gente é respeitado, valorizado, né, com honra da profissão, com um salário digno que vai trazer um acesso diferente do que a gente tem no Brasil.
né? A qualidade de vida, é um combo de coisas boas. E vale muito a pena todo esse investimento. E uma coisa que eu vivo respondendo, que eu até comentei com você antes da gente começar. Muita gente está fazendo a graduação e fala assim, então eu vou me especializar, vou fazer uma pós aqui para ir para os Estados Unidos com experiência. Deixa claro que a pós não vai te ajudar no conhecimento, mas é um conhecimento raso, porque é muito mais teórico do que prático, né? E o diploma de especialização não vale aqui. Então, se você tem experiência como enfermeira no Brasil trabalhando, bem, se não tem, se joga e vem como a Cláudia veio. Dá uma injeção de ânimo aí no pessoal. É assim, gente, como a gente estava falando, o processo não vai ser um processo super tranquilo, fácil, onde você vai, né? É um processo difícil, como qualquer outra mudança de vida, como qualquer outra. Para quem mudou de país, nem não sendo por esse processo, sabe qual as dificuldades que isso inclui, e isso que também não é diferente. O processo para você fazer essa jornada é uma mudança de vida muito grande, vai ter um impacto muito grande na sua vida e da sua família toda, mas ela vem com seus desafios. Mas, de novo, gente, você tem que estar disposto a fazer, disposto a ser flexível, disposto a fazer o que for necessário. Não desiste só porque você não tem experiência. Você não vai saber todas as coisas assim que você começar. E você também não vai saber tudo do processo ou como vai ser desde o dia 1, né? Eu vejo muitas pessoas chegam pra gente assim, comecei o processo hoje. Eu já quero saber todos os passos até chegar aí exatamente o que vai acontecer. Não tem como, tá? O processo existe 1 milhão de passos que vai ser incluído até chegar aqui são muitas partes, muitas etapas. Então, assim, muitas coisas você vai aprendendo com o tempo. Não adianta eu te falar como que vai ser o seu trabalho aqui se você acabou de começar a validação hoje. A gente fala de experiência própria, mas tem muita coisa que o próprio tempo vai te proporcionando, né? Hoje você está estudando para o NCLEX, foca no NCLEX. Faz o que você tem que fazer hoje. Não queira saber como que é o apartamento que você vai morar daqui 2 anos. Eu posso te falar de experiência própria, mas eu não consigo te dar certeza. Muda! Muita coisa exatamente. Muda. E o que eu tenho visto ao longo desse tempo é que sempre tem mudado as coisas para melhor, facilitando, abrindo mais portas, sendo mais tranquilo. Não vai ser fácil. Esquece. Se quer molezinha, nem começa. Mas assim, tudo que vem mudando vem para favorecer. Né? Eu não vi nada que, nossa, isso aqui era muito mais fácil lá atrás. Não. Tudo vem melhorando, tudo vem trazendo mais oportunidade. Então aproveitem, né? Os enfermeiros hoje em dia têm essa oportunidade de bandeja, sabendo todos os detalhes. Tem 1 milhão de Instagram aí, de um monte de gente que já fez, que conta. Então fique engajado, que aí aos pouquinhos você vai saber como é o apartamento, como que é a escola, como que é o trabalho dos maridos. Tem muita informação. Tem. Né? Tem muita coisa. E assim, você... pode ser que durante o seu processo algo mude, né? O meu próprio processo não precisava do inglês na época, do nada mudou. Tivemos que ir atrás de como fazer o TOEFL assim. Então, assim, de novo, flexível, né? Seja flexível, porque pode acontecer que mude o processo durante sua própria jornada, mas não desista daquilo que você tenha em mente como seu alvo. Esteja aberto a novas possibilidades, né? Se não estiver no local onde você queira, né? A Westways tem muitas pessoas que falam que, né, as rehab facilities não é bom, ou não paga, não faz o premium processing, não quero mais. Gente, o premium processing, ele nada mais vai acelerar o seu processo na imigração. Ele não vai te proporcionar nenhuma mudança gigantesca que quem não paga não vai ter. Você só vai esperar um pouquinho mais. Pagar, ele pode também, né? Você pode pagar, eles vão dar entrada por você, eles só não pagam. E assim, é você ser avaliado pela imigração em 1 mês, ao invés de que talvez demorar 6 meses ou 8 meses. Assim, sinceramente, o momento em que você está esperando a sua petição sair, a sua entrevista sair, tem muita coisa que pode se fazer. Você tem que se preparar financeiramente, se preparar documentação. Quem tem casa tem que vender tudo, tem quem tem carro, tem que vender, os maridos têm que sair do emprego, cara, você tem que se preparar tudo, você tem que dizer adeus pra todo mundo. Você acha que você consegue fazer isso em 1 mês? Gente, tá fugindo?
Tá devendo pro agiota? Sai Dê correndo? tempo, se desse tempo de preparação, se desse tempo de. Às vezes, eu sei que você quer terminar o processo logo, você já quer estar aqui logo, mas pare para pensar. Você vai ter que chegar aqui, você já vai começar a trabalhar. Se desse tempo de adaptação, de espera, de preparação mental, psicológico, assim, não é a pior coisa você ter que esperar 6 meses para sua petição sair. E nesse tempo você consegue se preparar, preparar sua família, preparar tudo que vai ser envolvido. Não é a pior coisa. Existem coisas piores do que esperar uns meses para sair sua petição. É verdade. Mas olha, nada da parte difícil, desafiadora, vai ser proporcional aos benefícios e às alegrias e às vitórias. Uhum, Grandes vitórias, grandes batalhas. Ponto. exatamente. Eu tenho muita live de gente que venceu na vida. E eu admiro demais. Eu gosto de ver as histórias das pessoas, né? Então, eu já vi do cara da Cacau Show, da mulher lá da Sodier, do Flávio Augusto. Eu busco Legal. essas histórias porque É. isso faz o nosso coração ficar Uhum. cheio de esperança mesmo, né? Que a pessoa ela pode mudar a vida dela. E o É. enfermeiro ele já está com meio caminho andado, já tem o diploma, né? E aí eu vejo que essas pessoas que vencem na vida, no geral, tirando as desonestas ou as herdeiras, né? Pessoas normais, tiveram que fazer grandes sacrifícios, mas o valor de viver a vitória, de viver uma nova vida, pelo seu esforço, pelas bênçãos que Deus dá no caminho, né? Porque tem gente que fala assim, se Deus quiser eu vou. Não, Deus já quer, aí vai estudar, larga de história, né? Porque Deus vai fazendo no caminho, você precisa estudar. Uhum. E aí Deus vai te favorecer que você aprenda, né? Vai te favorecer ter uma vaga que você vai ser feliz, vai te favorecer que você consiga ver beleza nas coisas, porque tem gente que também não é feliz com nada. Então, assim, faça a tua parte, criatura. Vai estudar, vai se expor, vai se joga na vida, a vida passa. Né? A gente já tá em maio. Oh. Meu, esse ano já era. Tipo, estamos no meio, daqui a pouco já é feliz Dia dos Pais, já é agosto, já é Natal, acabou. E tem gente que fica nessa enrolação e não fica fazendo, fica arrumando história, porque é difícil, porque é difícil. Tá, então tá tudo bem. Agora, quer viver coisas grandes? Se expõe. Vai doer um pouquinho em algum momento, vai ser desconfortável, vai ficar com vergonha, vai chorar. Levanta e se joga. Vale muito a pena. Eu não conheço ninguém que chegou aqui e que falou assim, não quero mais, vou voltar. A pessoa bate pé, a pessoa dá uns piti, né? Depende da maturidade. Tem uma crise de ansiedade, dá uns chilique, mas ninguém pega o avião pra ir embora, não. Tá falando então, pra quê? Já fiz tudo isso. Né? Então, assim, bora fazer, gente. Hoje em dia tem muita oportunidade, inclusive para quem não tem experiência, coisa que não foi sempre assim. Exatamente. Né? Então, a Cláudia tá aqui dedicando 1h30 já do tempo dela. Eu tô aqui, eu tava até gravando uns stories sobre investir tempo em pessoas. Façam, aproveitem as oportunidades que já estão aí. Né? Tem muita gente hoje dando a mão. A gente tá aqui hoje dando a mão para vocês que desejam viver uma vida nova. Façam a parte de vocês, não vão se arrepender. Eu quero demais te agradecer. Meu Deus, essa live era tudo que a gente precisava para meio que completar, assim. Tava faltando alguém como você, que chegou aqui sem saber, sem ter experiência da enfermagem no Brasil, que já tá aqui há muito tempo, então não é aquele fogo de palha do começo, né? Já tá aqui, já venceu várias dificuldades, já alcançou coisas. Tá tão feliz, tá engajada em colaborar com quem tá no começo. Eu recomendo que as pessoas sigam vocês. A Cláudia e a Jéssica são irmãs, vocês não são gêmeas, né? Não, ela é mais velha. Eu sempre fico na dúvida, eu já perguntei isso. Mas é que vocês são bem parecidas, assim. Então, as pessoas às vezes até podem se confundir, são duas. Sim, e a equipe hoje tem 6 pessoas, não é só nós duas, né? São os nossos maridos, tem cunhada, tem amigos. Hoje a equipe tem 7 consultores. Uau! Eu fiz entrevista com vocês quando eu tava lá atrás do meu processo. Mas eu queria muito trabalhar em Labor e Delivery, é o que eu já fazia. Então, eu fui buscar a minha outra oportunidade. Mas eu lembro que vocês foram muito acolhedores. E eu me senti assim,
uau, tipo, deu certo, foi legal. Eu tenho vocês, assim, no meu Ah, processo, né? Não só como pessoas que estão na mesma situação, mas, assim, que sei. participaram da minha evolução em algum momento. Então, eu tenho muito Uhum. carinho. Fala aí de novo o Instagram de vocês, e para que as pessoas entendam definitivamente que podem procurar vocês Uhum. para vir pela WebChoice Uhum. ou simplesmente se quiserem um serviço de assessoria, enfim. Isso. Só fala no Instagram de novo, por O favor. Instagram da Nursing Connections é Nursing Connections LLC, tá? Nosso pessoal, se você quiser falar com a gente também, mas o da Nursing Connections é Nursing Connections LLC. Lá também tem o nosso WhatsApp, né? Pode vir falar com a gente. Os nossos pacotes, a gente oferece consultoria para todos os processos, o processo todo, uma parte específica, visa screen lá no final, endorsement para quem já está aqui. Se você quer o Vocês, Westwood inclusive, me ajudaram na minha no seu licença, né? endorsement, Esqueci de falar isso. é, Nossa, foi muito bom. Mais uma porque vez, na hora obrigada. que você chega, assim, né, muitas pessoas fazem processo aquele padrão, Montana. Chega aqui e vai para Indiana. E agora? Não pode. Você tem que transferir a sua licença. É todo um processo. Cada estado tem o seu processo específico, cada estado tem seus requisitos específicos. Então a É gente faz. chato fazer isso, né? Você nunca fez, aí você vai fazer, você fica confuso, é muita É, coisa. Vocês já fizeram tantas vezes sim. que para vocês já é de boa. E, Mas assim, para quem nunca é, fez, você quer curtir a vida, você não quer pensar em pois endorsement. é. E eu, depois que eu terminei meu contrato, estou num outro emprego hoje, tive que ter outras licenças. E aí, de novo, me perguntaram: você é internacional? Sim. Tive que toda uma questão de entregar minha validação vencida, mas pediram. Então, assim, tem todo um processo para fazer o endorsement que a gente te auxilia durante, antes de você fazer, já te damos as dicas que você tem que fazer. E se você quiser o Westways, a gente tem também a parceria com eles, então a gente intermedia por você com eles e você já tem todo aquele plano de imigração e petição traçado com eles, né? A gente dá várias opções para quem está aqui nos Estados Unidos ou quem está no Brasil. E a gente está aí para ajudar quem quer fazer esse processo, tem que querer e tem que estar disposto a fazer, né, os itens necessários. Porque, gente, é passageiro. Passa, o seu contrato passa, o período de adaptação passa, um dia você olha para trás e fala, gente, acabou. E é um dia você pode, às vezes, escolher outro local, outro estado, outro trabalho que você queira. Porque tudo acaba, né? Tudo vai passar e uma hora você vai ver, olhar para trás e falar, eu fiz, né? Se você não pode acabar aquele processo se você nunca começar. Então, fala com a gente que a gente consegue te ajudar se você realmente quer vir morar aqui e ser enfermeiro nos Estados Unidos. Ai, que lindo. Muito obrigada. Mais uma vez, eu quero deixar aqui registrada a admiração que eu tenho por vocês, as famílias tão lindas, vivendo, né, essa vida que vocês decidiram e lutaram para ter, as crianças nascendo, crescendo, Né? né? É muito legal ver, assim, viver a vida que você desejou. Uhum. Então, a mesma coisa, eu vejo a Esther indo para a escola, aprendendo inglês, é muito uma experiência fantástica, uma oportunidade que Deus dá. Então, É. se Deus quiser, para de graça, Deus já quis, vai estudar, né? Vai fazer sua Você parte tem que lá. querer também. Exato, você agora é contigo. Então, É. vai estudar inglês, é desafiador para todo mundo, mas é É. um processo. É só querer fazer, gente. Todos nós temos capacidade para aprender as habilidades necessárias e ser enfermeiro nos Estados Unidos. Vai demorar um pouquinho, vai doer um pouquinho, mas vai chegar aqui e vai viver isso. Obrigada. Que Deus abençoe vocês muito aí, continue transbordando em todos os aspectos que eu vejo que vocês estão muito felizes. Uhum. Obrigado por vir colaborar, investir o seu tempo Tá. aqui. Esse Instagram aqui é sempre pronto a trazer informação, caso vocês tenham alguma ideia e queiram vir falar sobre algum outro assunto, sabe Não. que isso aqui é para fazer essa informação chegar e mudar a realidade desses enfermeiros brasileiros que um dia fomos nós, Uhum. né? A Sim. gente estava lá com essa turma, então a gente está junto, sim. Parece até irreal, porque a enfermagem é tão competitiva, mas aqui a gente está para isso, né? É. A gente está justamente para favorecer o colega que está vivendo numa vida lá tensa e pode viver uma vida diferente. Só querer. Obrigada, meu Exatamente. anjo. Deus abençoe.
A live vai ficar gravada lá no YouTube. Eu quero agradecer todo mundo que esteve aqui. Acalme os corações, vai ficar para sempre a live lá à disposição. Se tiverem dúvidas, vão no Instagram das Sim. meninas perguntar, porque surgiram muitas coisas aqui. Uhum. Tem experiência, não tem experiência, se joga lá e conversa com elas. Obrigada. Obrigada, Angélica. Uma ótima noite. Beijo, Tchau. gente. Obrigada.